Pessoal, meu nome, para quem não me conhece, é Gabriel de Santana. Eu sou do terceiro semestre de medicina na Unicris, sou monitor de vocês de fisiologia. Hoje eu vou dar aula de digestão e absorção. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, pode mandar aí no chat, se tiver vergonha de ligar o microfone, que eu estou lendo aqui pelo tablet, certo? E assim, antes de começar, queria falar que talvez, não sei se essa aula vai demorar ou não, porque é uma aula um pouquinho densa, um pouquinho chata. Tanto que as minhas principais referências foi Guyton e Silverthorne. Eu não consegui fazer essa aula toda pegando só uma referência, que nem foram as outras, que eu peguei só o Guyton. Aqui não deu. Eu peguei o Guyton, Silverthorne, ainda vi o Verne. Foi uma loucura, mas deu certo. Show. Então vamos começar com os objetivos de aprendizagem, né? Os objetivos de aprendizagem são importantes para você saber se basear, o que estudar para a prova. O professor Edson, se eu não me engano, ele colocou 6 objetivos. Eu coloquei 5 até pela questão do espaço aqui, mas se eu não me engano, o objetivo 3 ele abriu mais o leque dele, né? Que era mais falando sobre proteínas, e a gente vai falar o objetivo dele também. Conceituar digestão e absorção, conhecer os principais carboidratos e lipídios e os mecanismos, né? Como ocorre a digestão de proteína, aminoácido, a absorção dos sais da água e relacionar com a atuação médica. Então vamos lá. Antes de começar a aula mesmo, né, falando sobre todos aqueles mecanismos, a gente precisa primeiro entender o que é digestão e o que é absorção. Quando a gente come alguma coisa, os alimentos, eles são ricos em proteínas, são ricos em carboidratos, são ricos em lipídios. Só que a gente não consegue absorver do jeito que vem, porque aqueles alimentos, eles vêm em partículas muito grandes, certo? Então a gente precisa primeiro quebrar essas partículas para depois absorver. E esse ato de quebrar as partículas, transformar moléculas grandes em pequenas, é chamado de digestão. Isso é digerir. E absorver é uma etapa posterior à digestão. Depois que eu tenho a digestão, eu vou ter a absorção, que é a entrada dessas partículas pequenas que já foram quebradas para dentro do TGI. E aí a gente começa falando de digestão e absorção dos carboidratos. Primeiro, o que é um carboidrato, né? Carboidrato, que também é conhecido como açúcar, ele é a junção de várias coisas. Porque, tipo assim, o carboidrato ele tem 3 classificações. Ele pode ser um monossacarídeo, um disacarídeo ou um polissacarídeo. Monossacarídeo é a parte que a gente absorve, que é a menor unidade possível de açúcar que a gente tem, que é a glicose, galactose e frutose. Para a gente formar um disacarídeo, di é 2. Para a gente formar um disacarídeo, eu preciso juntar 2 monossacarídeos. E para formar um polissacarídeo, eu junto vários desses. Quando eu junto vários, eu tenho um poli de muitos sacarídeos. Os monossacarídeos são glicose, galactose e frutose. Toda vez que eu vou formar um disacarídeo, como eu falei, eu junto eles dois. Mas é sempre glicose mais alguma coisa. Se eu tenho uma sacarose, é glicose e frutose. A maltose, glicose e glicose. E a lactose é glicose e galactose. Esses são os principais carboidratos. A gente tem como polissacarídeo o amido, que é a reserva energética dos vegetais, que ele vem na nossa dieta, certo? O glicogênio, que é a forma de armazenar os carboidratos que a gente tem, os animais têm, e a celulose. E é importante lembrar que a gente não consegue digerir a celulose. Nós, humanos, não conseguimos digerir a celulose. Ela é importante na alimentação por outros motivos, né? Porque ela pode aumentar a ideia de saciedade. Tipo assim, você come ali uma coisa que seja rica em celulose, aí você pode se sentir cheio e pode não querer comer mais nada, então faz bem para uma dieta, né? Algumas bactérias conseguem digerir essa celulose, mas nós, humanos, não conseguimos. Show. E como é que acontece a digestão dos carboidratos? Digestão é a quebra. Eu vou pegar a molécula grande que chegou na minha alimentação e vou quebrar em moléculas menores, certo? A gente começa falando da ordemzinha lá, né? Na amilase salivar, alfa-amilase salivar. E essa alfa é porque ela tem ligações internas na molécula química dela, né? Que é 1 e 4. Não acho que isso seja importante. A alfa-amilase, ela tem 2 cantos, né? A alfa-amilase salivar e a alfa-amilase pancreática. A salivar é a chamada ptialina, né? Que ela é produzida na glândula parótida e ela vem com a nossa saliva ali para tentar digerir o amido, certo? Só que quando a gente engole o alimento, né? Essa amilase salivar, ela continua atuando por 1 hora no estômago. Então, cuidado com as pegadinhas. O estômago, ele vai digerir carboidrato? Vai.
Eu não estou falando que foi ele que produziu a enzima que digere o carboidrato. Não, ele foi produzido em outro canto. Mas como ela continua atuando no estômago, eu posso dizer que o estômago também digere carboidrato. Entendeu? E aí, ok. Na boca é tipo uns 5% de amido que eu consigo quebrar lá na boca. Aí quando passa pro estômago, que ela atua por mais uma hora, aí eu subo para uns 20, 30%. A amilase pancreática, ela é a mais potente, que ela já é produzida no pâncreas, né? Por isso que é pancreática. Ela é a mais potente. Só que, tipo assim, a alfa-amilase, né? Tanto a salivar como a pancreática, elas vão quebrar o amido em coisas menores. Só que o amido é um polissacarídeo. Ela não quebra direto em glicose, não. Ela quebra em um disacarídeo. Ela vai quebrar o polissacarídeo em uma lactase, em uma sacarase. Ela vai quebrar em disacarídeo ainda. E aí vem a atuação das oligosacaridases. Oligo é pouco, sacarídeo é de açúcar. Então, as oligosacaridases, toda vez que tiver uma ase, é uma enzima, certo? A ase é a enzima que vai quebrar. Então, é uma enzima que quebra pouco açúcar, que foi o que passou, certo? O que sobrou? A lactase, a lactose, no caso, que sobrou, a sacarose, entendeu? Ela vai atuar onde? Borda em escova. Então, isso aqui a gente já está falando do intestino, já passou lá, certo? Já passou aqui da secreção pancreática também, lá no intestino. Ela atua principalmente, essas oligosacaridases atuam principalmente no duodeno, também atuam no jejum, mas é muito mais no duodeno, tá? E aí você tem a lactase. A ase é de enzima. Então, a lactase é uma enzima que digere a lactose. Sacarase é uma enzima que digere a sacarose. A isomaltase, ela vai desramificar as cadeias para deixar mais fácil de digerir. E eu tenho também a glicoamilase, que ela não é tão citada assim, certo? Mas são essas quatro que são oligosacaridases. Beleza. Então eu já quebrei o carboidrato. Eu quebrei o polissacarídeo, transformei em disacarídeo, e o disacarídeo eu transformei em glicose, galactose e frutose. São os três principais que eu tinha falado lá. Aí o que acontece? Beleza, aqui é o lumen do intestino, que é onde foi quebrado tudo, né? As enzimas vieram aqui, quebraram os carboidratos, e aí agora eles têm que passar para os enterócitos, que são essas células azuis, são as células do intestino, são os enterócitos. Tem que passar para o enterócito, para do enterócito ir para o capilar, certo? É assim que a gente absorve, fase de absorção. Mas aí como é que acontece? A glicose e a lactose, elas são absorvidas de uma forma diferente da frutose. Porque é assim, ó, tá vendo aqui? É um transporte. A glicose e a galactose, elas são transportadas para dentro do enterócito por meio desse transportador, que é chamado de SGLT1. SGLT1 é o transportador que vai botar a glicose e a lactose para dentro do enterócito. Mas isso só acontece se eu tiver sódio junto. O sódio entra junto com a glicose e com a galactose. E esse tipo de transporte eu chamo de cotransporte, do tipo sim-porte. Por que é sim-porte? Porque os dois estão indo para o mesmo sentido. Os dois estão entrando. Ah, Gabriel, mas por que o sódio vai querer entrar na célula? Justamente porque aqui, ó, eu tenho essa bomba de sódio e potássio aqui que está jogando o sódio para fora. E aí ela está gerando um gradiente, né, uma diferença de sódio, do que tem sódio fora e dentro da célula. Como está gerando esse gradiente de sódio, aí eu vou querer jogar sódio para dentro. Só que quando eu jogo um sódio para dentro pelo SGLT1, eu jogo também uma glicose e uma galactose. Isso aqui parece besteira, mas isso é muito importante. Isso cai muito, certo? Beleza. Então a glicose e a galactose passaram por aqui, entraram dentro do enterócito. E agora? Aí aqui ela precisa passar para o capilar, certo? Como é que ela passa para o capilar? Tem outro transportador, que vai fazer um refluxo facilitado, que é o GLUT2, transportador GLUT2. Só que agora não precisa ter um cotransporte, só a glicose passa sozinha, só a galactose passa sozinha. A frutose ela é diferente na captação ativa. A captação ativa é sempre do lumen do intestino para o enterócito. Na captação ativa da frutose é diferente porque agora eu vou usar o GLUT5, certo? O GLUT5 vai pegar a frutose que já tinha sido quebrada lá dos polissacarídeos, né? Foi transformada em frutose, entrou pelo GLUT5. Não precisa de cotransporte. A frutose entra sozinha.
Quando ela entra aqui no enterócito, para ela passar para o capilar, é outro transportador, que é o GLUT2, que é o mesmo da glicose e galactose. Então, o GLUT2, ele é o efluxo, ou seja, é do enterócito para o capilar. É o efluxo. E ele vai levar quem? Tanto a glicose, como a galactose, como a frutose. Esse é incomum aos três. Só que é tipo assim, nem todo carboidrato que a gente digere, né, que a gente consome também, ele vai ser absorvido. Porque no nosso intestino, a gente tem bactérias que vivem com a gente. E são bactérias boas. São realmente bactérias boas que a gente precisa, que fazem parte da nossa microbiota intestinal. Só que, sim, elas são bactérias que estão lá e ajudam a gente, beleza. Mas, como todo ser vivo, elas precisam se alimentar, né? E aí, como é que elas se alimentam? Como é que elas recebem energia? Carboidrato. Então, 5 a 10% dos carboidratos não vão ser absorvidos. Vão ser usados como fonte de energia para as bactérias. Tá? Só que aí tem um detalhe, né? Eu estava falando, uma parte entra e vai para o capilar, e uma parte segue para ser usado como fonte de energia no polo. E essas células aqui do enterócito, ela não precisa de energia, não? Eu não falei em nenhum momento que ficava glicose ali. E elas precisam, claro que elas precisam de energia. Só que o tipo de energia que elas usam é diferente, certo? Elas vão usar proteínas como fonte de energia. Aqui eu botei glutamina, porque é a principal, é a mais falada, glutamina. Mas também tem o glutamato e o aspartato, certo? Eles são proteínas que são usadas como fonte de energia para essas células do intestino aqui, para os enterócitos. Então aqui foi mais uma revisão que eu fiz botar. Lembrando que toda vez que tivesse como se fossem uns dedinhos aqui, né? Isso aqui é chamado de bordinha escova. Bordinha escova é o conjunto de microvilosidades, né? E a membrana basal, quando eu falar de membrana basal, é a que está mais perto do capilar. Show. Essa imagem lá do Silver Thorne, certo? É muito bom. E aí a gente vai relacionar agora um pouco com a clínica, né? Síndromes de desabsorção dos carboidratos. Deficiência de lactase, que é muito comum e muito conhecido, que é a famosa intolerância à lactose. Essa intolerância à lactose, 50% das pessoas que são intolerantes é devido a uma determinação genética. Ou seja, é um fator genético que faz ela ser intolerante, né? Faz ter essa deficiência à lactose. A lactase, no caso. E aí, o que que acontece nesses casos, né? Essa imagem aqui, ó. Quando a pessoa é normal, quando ela é normal, ela é tolerante à lactose. A lactose vem no intestino, vem a lactase, ase de enzima, quebra a lactose, aí vai entrar lactose e glicose, pelo SGLT1. Só que quando eu não tenho essa enzima, a lactose vai começar a se acumular, ela vai servir de fonte de energia para as bactérias vão começar a fermentar, e aí de tanta fermentação eu vou produzir ácidos, vou começar a produzir gases também. E aí eu vou causar diarreia, inchaço, flatulência, dores abdominais. E além disso, como eu estou acumulando aqui o açúcar, isso puxa água. Então vai mais água para cá, entendeu? E aí, por isso que a pessoa, quando ela é intolerante à lactose, e ela teima e come alguma coisa que tenha lactose, né? Ela tem diarreia. Né? Uma das causas da diarreia é aqui, ó, a entrada de água, que aí as fezes ficam mais líquidas, né? E é um dos motivos também de desidratar, né? Se você está tendo muita diarreia, você desidrata até porque está entrando água aqui, ó, o tempo todo. Certo? Show. Desabsorção de glicose e galactose. É muito específico isso. Porque, pô, se eu estou tendo uma desabsorção da glicose e galactose ao mesmo tempo, você já pensa, o que pode estar acontecendo? Lembrando que eu estou falando de uma síndrome de desabsorção. Eu não estou falando de uma digestão que foi incompleta. Não, é desabsorção. Já foi quebrado, eu já tenho glicose e galactose, eu só não estou conseguindo absorver. Só que se eu não consigo absorver glicose e galactose ao mesmo tempo, o que pode ser? Mutação no SGLT1, que é o transportador que vai passar eles para dentro, o suporte com o sódio. Né? E a deficiência da sacarase e isomaltase, a sacarase vai gerar intolerância ao amido. É uma deficiência hereditária recessiva, não é tão falado assim, mas também pode acontecer. E aí, como é que eu faço o diagnóstico desses casos, né? Chega um paciente e você está suspeitando dessas desabsorções, como é que você faz? Você faz um teste de tolerância oral ao açúcar. Como é que você vai fazer isso? Você vai medir, você vai fazer um exame
de sangue na pessoa, um exame de glicemia, né, por exemplo, e aí você vai anotar aquele valorzinho. Aí depois você vai dar 75 gramas, não precisa saber disso, é só, né, dar 75 gramas para a pessoa e depois você calcula de novo para ver. Se você está dando açúcar para a pessoa e ela não está absorvendo, é porque está tendo uma desabsorção, entendeu? E aí por que eu falei do destaque ao TTGO? Isso aqui vocês vão ver no S3, que é um dos exames que você faz para diagnosticar diabetes, certo? E aí é justamente... Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Gabriel, eu ia perguntar se a sintomatologia é muito parecida da intolerância à lactose, dessas outras duas. É muito parecido, sim. Só que, tipo assim, tem algumas coisas a mais, né? Porque se eu não consigo absorver muita glicose, por exemplo, eu vou ter a glicemia elevada. A glicemia elevada, a glicose tem outros efeitos no corpo. Aí, entendeu? Então, tipo assim, os sintomas que a pessoa vai ter podem ser diferentes. Mas tem alguém com o microfone ligado. Pode falar. Eu acho que ele ligou sem querer, Gabriel. Mas eu acho que tu tem como multar a pessoa. Aí, se multou. Já multou. Pronto. Então, tipo assim, pode ser que aconteça de a pessoa ela ter do abdominal, ela ter essas coisas todas, pode, mas acaba mudando um pouco, entendeu? Porque a lactose vai ser usada na fermentação bacteriana. Se eu tenho muita glicose no sangue, aumento de glicemia, aí pode ser que a pessoa comece a desenvolver o quê? Diabetes, entendeu? Não é tão comum pela desabsorção, não, né? Mas pode ser, entendeu? Obrigada, Gabriel. Nada. Aí, show. Agora a gente passa para a digestão e absorção de proteínas. Como é que acontece o processamento, né? O processamento das proteínas no nosso corpo. Eu tenho as proteínas que são ingeridas, tenho as proteínas das secreções digestivas, que também liberam proteínas, e as células epiteliais, quando estão descamando, elas também liberam proteínas. Só que, tipo assim, toda proteína que ela é digerida é absorvida. Não é normal você ter um acúmulo de proteína nas fezes. Se você tem um acúmulo de proteína nas fezes, alguma coisa está errada, você tem que investigar. E aí, o que pode ser? Pode ser que as bactérias do cólon estejam se proliferando muito, né? E aí pode ser que esteja liberando mais proteína, ou pode ser que o meu cólon esteja descamando. Aí quando ele descama, não tem aqui, ó, células epiteliais descamadas. Quando está descamando muito, pode ser que aumente as proteínas nas fezes. Então, se tiver um pouquinho de nada, assim, até vai, mas quando tem um acúmulo de proteína nas fezes, já está mais estranho, você tem que investigar. E aí a digestão de proteínas, como é que acontece? Ó, a pepsina, assim, eu tenho diversas enzimas que vão digerir, ou seja, vão quebrar as proteínas, certo? Mas essa parte aqui é um pouquinho chata, mas prestem atenção, é o seguinte. A pepsina, ela é produzida no estômago, especificamente nas células principais. Elas já começam a digestão de proteínas aqui, no estômago. Calma aí, que eu fechei sem querer. Ela já começa a digestão de proteínas aqui no estômago. Depois do estômago tem quem? Eu vou ter aqui, ó, entrando no duodeno, certo? E aí, no duodeno, eu vou ter outras enzimas digestivas que vão atuar. Só que essas enzimas digestivas, elas vêm lá do pâncreas, o pâncreas que secreta elas, que é a tripsina, quimiotripsina, a elastase, carboxipeptidase. Só que essas proteínas aqui, ó, elas não conseguem digerir tudo, entendeu? Elas vão tentar pegar os polipeptídeos, que são proteínas grandes, né? Que um peptídeo é um aminoácido. Quando eu junto vários aminoácidos, eu tenho um polipeptídeo, que é a proteína grande. A pepsina, a tripsina, a quimiotripsina, elas quebram, só que elas não quebram já formando aminoácido, não. Elas quebram formando di e tripeptídeos. Elas vão formar um conjunto ali que são 2 aminoácidos juntos, 3, elas já quebraram bastante, mas não quebraram tudo ainda, certo? Aí a carboxipeptidase, ela é uma das únicas daqui que ela realmente quebra formando aminoácido. Ela quebra as terminações formando aminoácido. Só que, enfim, quando passa para cá, para a borda de escovo, que é no intestino, ainda tem algumas proteínas que não foram digeridas. Então eu vou ter ação de aminopeptidase,
Só que todas essas, elas estão focando em fazer o quê? Transformar polipeptídeos em di e tripeptídeos. Elas estão só deixando menor. Porque esses di e tripeptídeos, eles conseguem passar para dentro do enterócito. Então, eles conseguem passar. E aí, dentro do enterócito, tem outras proteases. Por isso que são proteases citoplasmáticas. São citoplasmáticas que elas estão dentro do citoplasma do enterócito. E aí, por que o nome dela é dipeptidase? Porque ela é uma enzima que digere quem? Dipeptídeos, formando aminoácidos. E por que ela é tripeptidase? Ase de enzima, porque ela vai digerir os tripeptídeos. Só que isso já é dentro do enterócito. Tá? E aí eu tenho uma prolidase. Eu só tenho aminoácido sendo formado, quebrado, para formar aminoácido, né? Dentro da célula citoplasmática? Não. Mas a maioria sim. Então, ó, pepsina no estômago. Essas 4 são do pâncreas e essas 4 aqui no intestino delgado. E a enteropeptidase. É outra enzima também que não foi muito citada pelo professor, né? Mas, enfim. Só que o que acontece é o seguinte. Essas enzimas que são produzidas no pâncreas, a tripsina, a quimiotripsina, a elastase, carboxipeptidase, elas não podem ser formadas já ativas, não. Por quê? Já pensou se eu deixasse essas enzimas ativas lá no pâncreas? Eu ia começar a digerir o pâncreas todinho. Entendeu? Então, não faz sentido. Então, elas são produzidas inativas. Então, quando a enzima é chamada de proenzima, é uma proenzima que ela está inativa ainda. E geralmente se bota esse gênio no final. Tripsinogênio, porque ele está inativo. Quimiotripsinogênio, que está inativo. Então, qual é a sacada que acontece? O tripsinogênio, ele é produzido no pâncreas, certo? Aí, quando ele chega lá no intestino delgado, mais especificamente no duodeno, eu vou ter a ação de enteroquinases. As enteroquinases vão ativar o tripsinogênio, transformando em tripsina. E a tripsina, ela é, tipo assim, ela vale por 2. Por quê? Porque além de ela mesma digerir as proteínas, ela é fundamental para ativar as outras. A tripsina ativa o quimiotripsinogênio, ativa a proelastase, ativa a procarboxipeptidase. E olha que loucura, ela mesma ativa o tripsinogênio. Então ela meio que se alimenta, né? Então, tipo assim, as enzimas, elas são produzidas inativas no pâncreas, quando chegam no intestino delgado, elas são ativadas. Então, uma coisa que pode acontecer, se eu tiver uma pancreatite, eu posso afetar a produção dessas enzimas? Posso. A produção, sim. A ativação delas, não necessariamente. Se a inflamação é no pâncreas, a ativação delas acontece no intestino. Se eu tenho uma pancreatite, mas eu estou conseguindo ainda produzir, sei lá, tripsinogênio, ele vai ser transformado em tripsina. Se ele conseguir chegar do duodeno, vai. Porque ele vai ser ativado pela enteroquinase, entendeu? Então, cuidado só nessa sacada. Então, tripsinogênio, transformado em tripsina. A tripsina ativa as outras. E quem é que ativa a tripsina inicialmente? Enteroquinase. Show. E aí, como é que acontece? Licença. Tu poderia só repetir essa informação? Se tiver pancreatite, eu não vou produzir direito, é isso? Ou, tipo, vai ter defeito na ativação? Se tu tem uma pancreatite, o problema é no pâncreas. Então, o que pode acontecer? Não necessariamente, mas o que pode acontecer? Pode ser que você tenha uma deficiência na produção das enzimas, porque elas são produzidas no pâncreas. A ativação delas não necessariamente vai ficar afetada, só se chegar lá no intestino, entendeu? Ou então, se for, tipo assim, uma obstrução do pâncreas, aí as enzimas não conseguirem nem chegar no intestino. Aí, ok, aí elas não vão ser ativadas, entendeu? Mas a pancreatite, se tiver alguma doença que está dando um problema no pâncreas, o pâncreas está deixando de produzir as enzimas. Aí, beleza. Mas é porque a ativação delas acontece aqui, ó, células epiteliais do intestino delgado. Mais especificamente no duodeno. Entendeu? Porque elas são produzidas no pâncreas inativas para não comer o próprio pâncreas. Entendi, sim. Obrigada, viu? Nada. E aí, e a absorção das proteínas, que até agora a gente estava falando de digestão, estava quebrando para transformar em moléculas pequenas. Lembra que eu falei que a maioria das enzimas lá transformava polipeptídeos, que eram cadeias longas, em di e tripeptídeos? Pronto. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Quando você tem, por exemplo, uma pancreatite, você também tem não tem um inibidor da tripsina?
Eu acho que talvez nesse caso, se você não produz o inibidor da tripsina, pode acontecer a ativação dentro do pâncreas, entendeu? Não, isso sim, isso sim. Então, é isso que eu estava falando. A pancreatite, ela não vai inibir a ativação, entendeu? Entendi. Inibir a ativação. Ela não inibe a ativação. Entendi. Valeu. Mas isso realmente acontece. Em caso de pancreatite, você pode ter que essas enzimas sejam ativadas lá no pâncreas e comece a digerir o próprio pâncreas, né? Em caso de algumas pancreatites mais agudas. Isso realmente acontece. Mas aí não inibe isso daqui. A ativação delas não é inibida. E aí a absorção das proteínas, né? Show. A gente estava falando de algumas proteínas, e aí, lembra que eu falei que a maioria é transformada em di e tripeptídeos? Pronto, ó, esses di-tripeptídeos, eles vão entrar aqui na célula. Aí eu tenho algumas peptidases aqui, ó, dipeptidases e a tripeptidase, que vão quebrar, transformando em aminoácido para passar lá para o capilar, certo? E só que algumas proteínas, elas passam intactas. Algumas proteínas, elas não vão ser digeridas pelas enzimas que a gente falou, elas passam intactas. Que aí são os grandes peptídeos. E aí elas são absorvidas? São absorvidas pelas células M, que é o sistema imune mucoso. Tá? E os pequenos peptídeos de tri, que eu estava falando agora, eles passam da borda em escova por um transporte ativo secundário. Co-transporte com hidrogênio. Cuidado, isso aqui cai. Porque quando a gente estava falando do SGLT1, era o cotransporte do tipo SYMPORT, que era de glicose e galactose, com sódio. Aqui é dipeptídeo e tripeptídeo com hidrogênio, mas também é do tipo SYMPORT, ó, que está entrando e entrando ao mesmo tempo. E na membrana basolateral, eu vou ter um transporte facilitado. Porque eles vão ser quebrados aqui dentro, vão formar os aminoácidos e eles vão passar para fora por transporte facilitado. E os aminoácidos, porque lembra que eu falei também que alguns aminoácidos eles já são formados antes de entrar no enterócito. E aí eles vão entrar por transporte ativo secundário, que pode ser dependente de sódio ou não, pode ser ativo ou facilitado. E na membrana basolateral o transporte não é específico, porque em algumas regiões ele muda, então não é específico. E aí essa história aqui, ó, da bomba de... Deixa eu mostrar essa figura aqui, ó. Essa bomba de sódio e potássio, ela tem a mesma função lá quando a gente estava falando dos glúteos e do SGLT1. Por quê? Se vai entrar sódio aqui, eu preciso que entre sódio para sair hidrogênio, eu preciso que saia sódio da célula primeiro, entendeu? Sai sódio para que gere um gradiente e o sódio queira entrar. Aí quando ele entra, ele joga um H+ para fora. Para que ele joga esse H+ para fora? Para que depois o H+ queira entrar junto com os di e tripeptídeos. Certo? E aí que todo o mecanismo acontece. Gabriel, só uma pergunta. Todo peptídeo grande que é absorvido pela célula M causa reação alérgica? Não são todos que causam reação alérgica, não. Tipo assim, porque pode causar, né, mas pelo menos que eu tenha visto, não são todos necessariamente, não. Tá, obrigada. Show. Tá. E aí pronto, a gente terminou carboidratos e terminou proteínas. Eram duas classes bem grandes, né? Só que o lipídio é outra classe bem grande e é uma classe que tem um mecanismo também bem extenso. O que acontece? Primeiro, vamos conhecer os tipos de lipídios, né? Dos lipídios, a gente tem triglicerídeo, que é o mesmo triacilglicerol, que é o mais comum na nossa dieta rica em origem animal, a gente tem muito triglicerídeo. Tem os esteróis, esteroesterol e fosfolipídio. Todos esses são tipos de lipídios. E quais são as principais características dos lipídios? Eles são insolúveis em água, né? Porque eles são hidrofóbicos. Eles são apolares, né? E a água é polar, então eles são insolúveis. Eles são emulsificados no duodeno. O que é emulsificar? Eu vou falar disso de novo daqui a pouco, mas emulsificar é isso aqui, ó. Você pega uma partícula grande de gordura e aí é difícil você conseguir digerir ela porque ela é grande, entendeu? A área de absorção a área que você teria as enzimas atuando, a superfície de contato, não é tão grande. Você precisa aumentar essa área de superfície aqui, ó, porque aí você consegue botar mais enzimas,
Então, eu preciso emulsificar, eu preciso transformar uma molécula grande de gordura em uma pequena, antes de ter a atuação das enzimas digestivas, entendeu? Então, isso é emulsificar. Quem emulsifica é a bile, que aí eu tenho sais biliares, eu tenho algumas outras substâncias também. A bile não é só sal biliar. Mas uma coisa importante que, pelo menos no semestre passado, o Edson frisou bastante, é que sais biliares não são enzimas. Eles não estão ali para digerir já a gordura, não. Eles vão só quebrar em pequenas partes, entendeu? Tipo assim, eles não são enzimas, não são considerados enzimas, certo? Show. E aí a gente tem as lipases, né? As lipases, elas... Agora sim, ó, lipase, o ase é de uma enzima que vai quebrar o lipídio. Eu tenho as pré-duodenais e eu tenho as duodenais e jejunais, né? No caso, que é do intestino já. As pré-duodenais são mais efetivas em pH ácido, que é lipase lingual e a lipase gástrica. Lipase lingual, que ela vai estar lá na boca, só que ela vai ser deglutida, e aí ela funciona também aqui no estômago, certo? E a gástrica. Então, estômago também digere lipídio. É porque a gente é muito bitolado desde do ensino médio, né, principalmente, a pensar que é pepsina e estômago, pepsina e estômago. A gente pensa que o estômago digere só proteína, mas não. Carboidratos também, né, que a gente já viu, e aqui lipídios também. A lipase gástrica e a lipase lingual. Só que as enzimas pancreáticas são as que mais vão digerir esses lipídios. E as enzimas pancreáticas, elas têm esse nome, porque são produzidas lá no pâncreas, são as lipases, as colipases e hidrolases. A colipase está muito relacionada a ajudar a lipase, né? Ela meio que ajuda a lipase. Até o nome é um pouco intuitivo de ser colipase. Ela ajuda muito a lipase na hora de hidrolisar, certo? Show. E aí, uma coisa interessante é que a lipase pancreática, beleza, ela é lançada lá no intestino delgado, certo? Mas se ela fosse, por exemplo, atuar no estômago, ela não conseguiria, porque ela é inibida no estômago, por causa da alta acidez. A emulsificação também é inibida. Então, quando a gente fala de emulsificação, de quebrar partículas grandes em pequenas, é muito mais a partir do duodeno, porque a gente não tem mais a alta acidez para atrapalhar, certo? E é por isso, inclusive, que as enzimas pancreáticas elas são tão mais efetivas, porque lá eu já vou ter uma emulsificação, eu já vou ter partículas menores, já vai ser mais fácil para eu quebrar, entendeu? E aí, pronto. Seguinte, como é que funciona a absorção dos lipídios? São caminhos que você vai seguindo. Primeiro, você tem a emulsificação, certo? Lembrando, na emulsificação você forma moléculas menores dos lipídios. Depois que você tem a emulsificação, você tem a digestão enzimática, que aí vai entrar a lipase, colipase, vai quebrar o lipídio. Quando o lipídio é quebrado, ele é formado, ele transforma em monoglicerídeo e ácido graxo lípido. Principalmente, né? Porque tem outros tipos de lipídios, mas vamos focar nesses dois. Monoglicerídeo e ácido graxo lípido. Aí, beleza. Formou o ácido graxo lípido, monoglicerídeo, e aí eu vou ter a formação das micelas. O que são as micelas? A micela é como se fosse um aglomerado de coisa que vai estar relacionado com o transporte. Eu vou ter, ó, ácido graxo, monoglicerídeo, sais biliares, colesterol e fosfolipídio. Ele vai pegar tudo e vai transportar. É como se eles tivessem perdido. Tipo assim, o ácido graxo e o monoglicerídeo está perdido lá no intestino, certo? Aí a micela é a junção de tudo que vai levar ela lá para a borda de escova, para ela conseguir ser absorvida. Entendeu? É como se fosse aqueles carrinhos de shopping, não sei se vocês já viram, que tem no Iguatemi, no Rio Mar, aqueles carrinhos que ficam passando no estacionamento, se você tá perdido, eles te levam até o teu carro. Pronto. Aquilo ali é tipo a micela. A micela faz isso. Ela pega na mão do ácido graxo, do monoglicerídeo, e vai levar lá para a borda de escova. Quando chega na borda de escova, aí eu vou liberar ácido graxo, monoglicerídeo, colesterol e fosfolipídio. Aí os sais biliares voltam, porque eles já fizeram a função dele, e aí esses outros eles vão ser absorvidos por difusão simples. Tá? Show. Aqui, por exemplo, ó, a micela pegou, juntou tudo. Levou lá para a borda em escova, que aqui é as microvilosidades, aí soltou monoglicerídeo, soltou o colesterol, soltou o fosfolipídio, aí pá, entrou por difusão.
certo? Então, ó, recapitulando aqui, né? Aqui é a absorção, que foi a última etapa que a gente já tinha parado. Só que eu quebrei um lipídio. E eu não quero que ele fique quebrado para eu transportar para os tecidos. Eu não quero transportar só o ácido graxo, só o monoglicerídeo, só o colesterol. Eu quero formar o triglicerídeo de novo. E aí, quando entra no enterócito, a primeira coisa que acontece é o transporte para o retículo endoplasmático liso, que é o REO. Eu vou ter proteínas fixadoras de ácidos graxos e carreadoras de colesterol, que vão pegar o ácido graxo e o colesterol que entraram e vão levar lá para o retículo endoplasmático liso. E aí lá eu vou ter a ressíntese dos lipídios. Eles vão ser sintetizados novamente. Quando esses lipídios forem sintetizados novamente, eu vou ter a produção dos quilomicrons. Certo? Lembrando, ó, dentro do enterócito ainda. Mas o que é um quilomicron? Quilomicron é lipoproteína, lipo de lipídios, proteínas que também têm proteínas lipo, tá? Que vai transportar o colesterol e triglicerídeo. Só que, Gabriel, tu não falou que quem transporta é a micela, não tô entendendo mais nada. Não, a micela, ela transporta do lumen intestinal para perto da borda de escova. O quilomicron, ele vai transportar de dentro do enterócito para os tecidos. Aí a gente precisa saber como é que esse caminho é feito, né? Porque ela não libera direto no capilar, não. Ela libera no sistema linfático. Isso aqui é uma loucura, né? Que a gente pensa que o sistema linfático não serve para nada, tirando o sistema imune, né? Mas não. O sistema linfático aqui está relacionado com o transporte dos quilomicrons. E aí os que sobram, os remanescentes, vão para o fígado. E aqui o caminho, ó, bem direitinho, do que acontece. Eu vou ter os sais biliares, né? Que vão... Eu vou ter a bile agindo, aí eu vou quebrar uma gordura grande, vou emulsificar, transformar em gordurinhas, né? Gorduras pequenas. Aí eu vou ter a ação da lipase e colipase, que vão quebrar em quê? Monoglicerol e ácido graxo. Depois disso, eu tenho a formação das micelas. As micelas é ácido graxo, monoglicerol, colesterol, fosfolipídios, sais biliares. Aqui, ó, a micela pegou aqui que estava perdido e levou para perto da borda de escova. Quando chega aqui, ela solta de novo, ó. Ela solta cada um. Monoglicerol, ácido graxo, colesterol, fosfolipídio, solta todos. Aí eles vão ser absorvidos, ó, por difusão. Quando chega aqui, tem as proteínas transportadoras, fixadoras e carreadoras, que vão levar para o retículo plasmático liso. Do retículo plasmático liso, o que acontece lá? Ressíntese do lipídio. Eu vou formar de novo o triglicerídeo. O triglicerídeo vai ser formado de novo. Aí o colesterol, o triglicerídeo e a proteína vão formar o quilomicron. Lembra que o quilomicron é lipoproteína? Ó, lipoproteína. Ela passa no aparelho de Golgi só para ser empacotada, né? E vai lá para o sistema linfático. Show. E aí o que acontece? E se eu tiver uma redução de ácido graxo na dieta? Seguinte, se eu tenho uma redução de ácido graxo na dieta, quando chegar bem aqui, ó, eu não vou conseguir, ou vou conseguir numa quantidade bem menor, formar os triglicerídeos de novo. Porque triglicerídeo é 3 ácido graxo e 1 glicerol. Então, se eu não tenho ácido graxo, ou tenho pouco, eu vou formar pouco isso aqui. Então, se eu formo pouco, o que acontece com o quilomicron? Ele não vai ser formado. Então, eu vou ter uma menor produção de quilomicron. Só que o quilomicron, ele transporta lipídio para o tecido. E aí, se eu tenho um pouco de lipídio sendo transportado para o tecido, o que meu fígado vai pensar? Pô, é para ter lipídio chegando ali nos tecidos e não está chegando. Tem alguma coisa errada, vamos produzir. Aí o fígado começa a produzir o VLDL, que é a lipoproteína de densidade muito baixa, que eu botei ali embaixo, né? Lipoproteína de densidade muito baixa. Só que a gente conhece que o HDL é o colesterol bom, né? E o LDL é o colesterol ruim, porque ele pega dos tecidos, né, e joga lá aqui nos vasos. Se o LDL é ruim, o VLDL também é ruim. Ele tem até um nome parecido, né, LDL, só que ele tem um V de very, que ele é muito baixa densidade. Se o VLDL está aumentando, o que vai acontecer? Eu posso gerar mais placas de ateroma. Aí eu posso desencadear em quê? A aterosclerose. E outra coisa que pode acontecer é esteatorreia. As minhas fezes podem começar a ter um monte de lipídio, entendeu? Porque estão produzindo tanto VLDL que o corpo vai tentar eliminar. E ele vai eliminar como? Pelas fezes. E aí eu vou ter esteatorreia. As fezes vão ficar bem mais amareladas, meio esverdeadas também às vezes.
Ele fica cheio de lipídio. E os ácidos biliares, como é que eles são absorvidos? Agora, não é tão difícil, porque a gente passou das 3 classes principais, né? Carboidrato, proteína e lipídio, e elas são as realmente que demandam mais tempo, assim. A absorção de ácidos biliares, como é que acontece? Os ácidos biliares, eles são absorvidos no íleo terminal. E aí, o transporte que vai acontecer lá pode ser de 2 tipos: um ativo secundário ou uma difusão simples. O que é esse transporte ativo secundário? Por que secundário? Vocês vão ver isso mais no módulo 3, mas o primário é que usa ATP. O secundário é que depende de um gradiente. Que nem aquela história lá que tira o sódio para o sódio querer entrar, né? Você tira o sódio para gerar um gradiente. Aí é transporte ativo secundário. E quando é que eu vou ter um ou outro? O transporte ativo secundário, ele vai ser quando os ácidos biliares eles estiverem conjugados. Conjugado é estar junto, né? Ou seja, ele vai estar junto a alguma coisa, que é um aminoácido. Pode ser a glicina, pode ser a taurina, que são os 2 principais que o professor comenta. E eu também tenho uma difusão simples aqui, ó. Transporte ativo secundário, que são com os conjugados, e a difusão simples se ele for desconjugado. Se não tiver um aminoácido junto a ele, ele entra por difusão simples mesmo, tá? Aí ele fala, tá ligado à albumina, cuidado, né? Porque aqui eu tô falando, ó, isso daqui é o lumen do intestino. Aí eu vou absorver para dentro do enterócito. Para dentro do enterócito é como? Se tiver glicina ou taurina, transporte ativo. Se não tiver, difusão simples. Mas aí, do capilar, ele se liga à albumina. E a absorção intestinal de sais e água. Não sei se vocês iriam perceber isso ou não, mas o professor ele coloca uma imagem que é muito semelhante a ela, só que os valores estão um pouco diferentes. E aí, assim, o professor, no slide dele, ele colocou uma imagem que é do Bern de 2004. Essa que eu peguei é do Bern de 2024. Eu quis pegar essa só porque ela é mais bonitinha, porque ela tá mais coloridinha e fica mais fácil de vocês verem as coisas. Mas eu acredito que eles não vão inculcar muito com essa coisa de 7.000 ml por dia e tal, não sei o quê. Né? Mas essa figura tá no Bern, tá lá. Tem as referências no final do slide para quem quiser ver, mas ok. E aí a absorção intestinal de sais e águas. 98% da água e dos íons são absorvidos pelo intestino, certo? E aí, quais são os locais que acontece essa absorção? Duodeno, jejum e ilho. O jejum é o que mais absorve água. Depois é o ilho e depois é o duodeno. Porque o duodeno está mais preocupado em absorver os alimentos que estão chegando, entendeu? Então, a água não é tão... É absorvida lá? É, mas o jejum é o principal local. Tá? Então, aqui, ó, o intestino delgado absorve 7.000. Boa parte desses 7.000 é absorvido pelo jejum. E o cólon? O colo absorve? Absorve. O colo ele não é inútil, como muita gente pensa. Né? Ele é muito útil, inclusive, mas para absorção ele não é tão efetivo. Ele absorve, mas não é tão efetivo, não. E os sais? Os sais eles são mais absorvidos no jejum. E faz até sentido, né? Porque os sais eles têm uma paixão louca pela água. Então, onde a água está indo, os sais querem ir. Né? E o contrário também é verdadeiro. Onde os sais estão indo, a água quer ir. Então, como o jejum acaba absorvendo mais água, ele acaba absorvendo também mais sais. O cálcio, ele é absorvido em todos os segmentos do intestino. Todo segmento do intestino consegue absorver cálcio. Só que eu preciso ter vitamina D para ter uma melhor absorção de cálcio. A vitamina D ela estimula a absorção de cálcio. E aí esse gráfico mostra justamente isso. Ó. Em 30 minutos, o gráfico ele é de tempo pela absorção, né, do adenal. Em 30 minutos, que é bem aqui. Se eu tenho uma dieta deficiente de vitamina D, eu consigo absorver pouco menos de 40%, né? Só que em 30 minutos, se eu tenho vitamina D, ó, eu absorvo mais de 80%. Então é isso que o gráfico está mostrando. Está mostrando que a absorção de cálcio acontece em todos os segmentos? Acontece. Mas eu preciso ter vitamina D. E aqui já terminou a aula, tem só algumas questões. E vamos lá fazer as questões. Vocês querem que tentar resolver sozinhos ou eu falo mesmo? Vocês que sabem. Se a gente resolver sozinho, aí, tipo, tu dá uns 2 minutos e a gente... Show. Obrigada.
E aí, qual a resposta? C. C. Alguém dá mais? Tá. Então, é isso mesmo. Aí tem C. Aí, ó. Um bebê recém-nascido é levado ao pediatra sofrendo diarreia intensa, que piora com as refeições, bem como glicemia abaixo do normal. Os sintomas diminuem quando os nutrientes são administrados via intravenosa. A criança, muito provavelmente, pode apresentar a mutação em qual dos seguintes transportadores. Ele já disse que era transportador, né? Show. E aí, o que acontece? Inclusive, quem me tinha me perguntado se a sintomatologia podia ser a mesma, né, na deficiência de lactase, pronto, o problema aqui é de glicose, a glicemia está baixa, né? É um problema de glicose, mas também gerou a diarreia, que é uma coisa que a deficiência de lactase pode gerar. Então, você tem que ir eliminando por outros motivos para você chegar a um diagnóstico, né? Só que aí, ó, tava com diarreia intensa, então tava perdendo muita água, né? A glicemia abaixo do normal. Piora com as refeições, ou seja, ela tá comendo, só que a glicemia dela não tá normal, tá baixa, né? E o que que acontece? Se eu tenho uma mutação no SGLT1, o que é que vai acontecer? O SGLT1, ele não passa do lúmen do intestino para o enterócito, para depois o enterócito passar pelo GLUT2 para o capilar. Se não passa nem para o enterócito, como é que vai chegar no capilar? Então é isso que está acontecendo. Ela está comendo, a glicose está chegando no intestino dela, mas não consegue passar para o capilar, porque o SGLT1 não está funcionando direito, entendeu? E aí por isso que melhora quando ela toma intravenoso, porque intravenoso já está botando na circulação, entendeu? E aí é SGLT1. Só de potássio ATPase não teria tanto a ver assim, certo? É, até tem um pouquinho, né? Mas SGLT1 é mais matador nesse caso. NHE3, isso daqui, inclusive, tem no slide do professor Edson, em algumas imagens, que é um transportador também, só que é um transportador de sódio, por isso que o N, e hidrogênio. É mais naquela parte lá que eu falei de absorção de sais. NH3 funciona hidrogênio. Né? O NK é algumas regiões do intestino, mas é de íons, também sabe de íons. Que parte que cortou? A explicação que tu deu agora no final cortou tudo, a gente não conseguiu escutar. Ah, tá. Ó, sódio de potássio ATPase está relacionado com íons. Essa criança não está com problema no íon, o problema dela é na glicemia, entendeu? É na glicose, ela não está absorvendo glicose direito. O NHE tem até em alguns slides do Edson, que é um transportador também de sódio, que por isso N, e hidrogênio. Então está mais relacionada a íons também. Hidrogênio, potássio, íons também. NKCC também é de íons. E NKCC ele atua mais nos rins. Vocês vão ver isso no próximo módulo. Mas todos aqui estavam falando de íons. E o problema dela é glicemia. Não sei se vocês escutaram essa parte, mas o que está acontecendo? Ó, piora com as refeições. Glicemia abaixo normal. Ela não consegue, a glicose está lá no lumen do intestino, aí aqui é o enterócito. A glicose não consegue passar daqui para o enterócito. E aqui do outro lado é o capilar. Se ela não consegue chegar nem no enterócito, como é que vai passar para o capilar? Não passa. Por isso que ela está com glicemia baixa. Por isso que melhora quando ela bota intravenosa, porque ela já bota direto no sangue, aí vai, entendeu? Mas essa é a explicação. Questão 2. Vou dar mais 2 minutos para vocês fazerem.
Alguém dá mais? Alguém dá menos? Pelo tempo, vou passar longo, né? Realmente é o item B. E aí, o que acontece? Uma pessoa apresenta alteração grave no duodeno e no jejum. Sabe-se que essas regiões são fundamentais para os processos de digestão das moléculas ingeridas, bem como a absorção. Qual afirmação indica um processo fisiológico? Que a paciente em questão poderá apresentar dificuldades. Seja problema do duodeno e jejum, o que ela pode ter dificuldade? Bom, só que é um processo fisiológico, ela quer saber o que acontece normalmente no corpo. Certo? Só que no duodeno e jejum. A absorção de lipídios ocorre com a passagem dos quilomicrons para os capilares. Não, o quilomicron passa para os vasos linfáticos. Eles vão chegar nos tecidos depois? Vão, porque os vasos linfáticos em algum momento acabam caindo na circulação, mas não passa para o capilar, ele passa para os vasos linfáticos. Glicose é absorvida em um cotransporte do tipo Symporte íon sódio. O íon sódio? Sim, falei disso hoje. Essas coisas realmente são importantes. E, tipo assim, por mais que não caia uma questão que esse seja o item certo, pode ser que caia uma questão que esse seja o item errado. E você tem que saber eliminar. Então, essa parte de cotransporte, Symporte, entra junto com sódio, com hidrogênio, é chato, mas estudem, certo? Item C. Só ocorre a absorção de proteínas se elas estiverem como monômeros aminoácidos. Não. Lembra que eu falei que boa parte das proteínas, alguma parte no caso, ela é absorvida para dentro do enterócito, como de tripeptídeos, e outra, ó, tem esse detalhe aqui também, ó. Proteínas intactas, grandes peptídeos, células leme do sistema imune mucoso. Intacta, grande peptídeo. Então não é só aminoácido, não. Show. O sistema linfático participa ativamente na absorção de carboidrato? Não. Carboidrato não se relaciona com o sistema linfático. Os lipídios, sim, né? Formação dos quilomicros e tal, até, ok. Transporte de lipídios para a célula intestinal ocorre com auxílio de quilomicrons. Pegadinha muito grande. Não é para a célula intestinal. Quem leva os lipídios já quebrados, ácido graxo, colesterol, para a célula intestinal, para perto dela, são as micelas. O quilomicron, ele é de dentro já da célula intestinal para o capilar. Entendeu? Foi uma pegadinha muito grande esse item aí, mas ele está falso. Ei, eu posso pedir um favor antes de tu encerrar? Tu pode voltar em lipídio e só fazer uma revisão rápida, só para eu compactar uma dúvida que eu tenho? Que parte de lipídios? Na parte exatamente aí quando tá dentro do enterócito, entendeu? Ele vai pro retículo. Ele chegou aqui, certo? Aí a micela soltou ele. Quando a micela soltou ele, o que ele soltou, que é o colesterol, o monoglicerol, o ácido graxo, eles vão passar por difusão para dentro da célula do intestino, do enterócito. Quando chega na célula do enterócito, ele precisa ir para o retículo endoplasmático liso, porque ele precisa ser ressintetizado, ele precisa se juntar de novo, certo? E aí, quem é que leva ele para o retículo endoplasmático liso? Proteínas fixadoras e carreadoras. Vão transportar para o retículo. Chegou no retículo, juntou, formou triglicerídeo de novo. Aí o triglicerídeo vai se juntar com o colesterol, se juntar com a proteína para formar o quilomicron. O quilomicron, ele chega no complexo de Golgi só para receber uma bolsa, né? Para ele conseguir sair da célula e ir para o vaso linfático. Valeu. Nada. E aí, assim, pessoal, é isso. As referências que eu usei foram essas três. É uma aula, assim, densa, por isso que eu demorei, inclusive até peço desculpa por 55 minutos. Sei que é cansativo, mas é realmente denso. Se alguém quiser aprofundar mais alguma coisa, pode me perguntar, ou então tem aqui as páginas que eu tirei, ou as imagens, ou então o conteúdo em si. E é isso. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp aí que eu respondo. Valeu, pessoal. Boa prova. Eu vou falar pro Jean, que é a próxima aula, criar outro link, porque esse daqui se vence daqui a pouco, aí para não ter que ficar saindo no meio da aula. Valeu, pessoal.